No Brasil, 17 milhões de pessoas sofrem com depressão. A doença, na maioria das vezes, começa com um sentimento de tristeza muito grande. Vamos ver. Tristeza, pessimismo, baixa autoestima, alteração de apetite. Esses são alguns dos sintomas mais comuns da depressão. Antes de mais nada, a depressão é uma doença, né? As pessoas acham de maneira equivocada que a depressão é manha, que ela é piti, que ela é falta de fé, que ela é falta de oração ou que ela é um problema espiritual, mas a depressão é uma doença que acomete prioritariamente o cérebro, né? E que gera alguns sintomas no dia a dia da pessoa que é portadora da depressão. Então, a depressão é uma doença como qualquer outra do nosso corpo e deve ser tratada. E não tem idade para ter depressão, ela pode acometer qualquer classe social, qualquer idade e independe de fé, né? Você pode ser um cristão fiel, ter o Senhor e passar por depressão. Como na Bíblia nós temos muitos exemplos, como Elias, Davi talvez e outros. Foi o que aconteceu com Álvaro. Ele sempre foi ativo na igreja, tinha muitos amigos e uma alegria contagiante. Mas depois da falência financeira, veio o desespero. Eu percebi, no início a gente tenta controlar a situação e tal, mas não consegue. Quando você vê que você não consegue, aí você consegue entrar em desespero. Foi quando eu percebi que eu estava em depressão, sem conseguir resolver os meus problemas, né, financeiros, meus problemas empresariais e tal. E comecei a ter muito desânimo. Mediante o tumulto que eu estava, o problema que eu estava, eu começava a ficar desanimado e desesperado. Eu já tinha uma consciência cristã, eu sou evangélico há muitos anos. Quando aconteceu esse episódio, eu já tinha experiências com Deus maravilhosas, né? E eu busquei esse Deus. E eu cheguei num grau de depressão tão grande que eu me escondia debaixo da cama, para não ouvir televisão, não ouvir a minha esposa conversar comigo e tal. E eu sei que teve uma época que eu fiquei 3 dias sem tomar banho, sem escovar dente, só deitado. E a hora que eu dava aquela depressão, aquele desespero, aquela crise, vamos dizer assim, né? Eu entrava debaixo da cama. Isso foi uma crise muito grande e eu percebi, foi isso. Quando eu estava, não tinha vontade de nada, de conversar com as pessoas, de ir em festa, de me relacionar com as pessoas. Isso durou mais ou menos um ano e meio. Depois de viver esse pesadelo, Álvaro busca força em Deus, nos amigos e em familiares. A única pessoa que pôde resolver os meus problemas emocionais, psicológicos e depressivos foi Deus, né? Evidentemente entrou pastores para me ajudar, amigos para me ajudar. Eu estou muito bem, graças a Deus, voltei a ministrar novamente. Eu estou no Ministério de Hombridade da Igreja Batista da Lagoinha. Já tem 3 anos que a gente tem ministrado para homens, né? E o grande lance de você ter essas experiências boas e ruins é que você consegue dar testemunho, né? Grandes homens da Bíblia, Daniel, Davi, José, tiveram problemas também e conseguiram resolver. E hoje, com a minha experiência e mais essa desses grandes homens da Bíblia, eu consigo passar para os meus liderados. E com isso a gente consegue sair mais fortalecido e você também pode passar a experiência para quem está passando e aqueles que não vão passar, eles vão evitar esses erros, né? E segundo estatísticas da ONU, as mulheres são as maiores vítimas desse problema. E é por isso, né, e sobre isso que a gente vai conversar agora aqui no Papo de Mulher de hoje. Eu recebo a psicoterapeuta Maria da Conceição César. Obrigada, querida, por ter vindo. Eu que agradeço. Mais uma vez com a gente. E Elvia Brito, que está aqui do meu lado esquerdo, né? E Terezinha Oliveira, que também passou por esse momento tão terrível, né? Vocês duas Sim. aí que vão compartilhar com a gente essa história. Um grande abraço, Sim. doutor Ismael. Obrigada aí pelas explicações e Deus abençoe vocês. Bom, então a gente fica meio alarmada aí em relação a nós, mulheres, sermos mais atingidas pela depressão. Por que, Maria da Conceição? Porque a gente é mais sensível, porque a gente tem hormônios que variam todo mês. Por que essa explicação? A gente absorve mais? Na verdade, nós temos 8 hormônios, né? Uhum. Enquanto o homem é mais linear, ele tem 1, nós temos 8. Então, isso acaba modificando muito o nosso organismo, o nosso contexto mesmo interior, com alguns transtornos, alguns desequilíbrios até de humor, e isso pode levar, né, a uma tendência maior a isso. Uhum. Agora, Márcia, eu queria esclarecer
3 pontinhos antes, até para quem está nos assistindo, para não haver muita confusão em 4 pontos, na verdade. Depressão, ficar bem claro, né? Depressão é uma doença orgânica, né? E ela precisa ser tratada com medicamento, né? E um acompanhamento psiquiátrico. Existe o transtorno bipolar e o transtorno de humor, que são psíquicos, né? E que também às vezes não são orgânicos, são psíquicos, e que também por isso precisa às vezes de tratamento também medicamentoso e psiquiátrico. Existe a baixa anímica, que às vezes as pessoas confundem, né? Que é a baixa de ânimo, é quando a pessoa fica deprimida e não depressiva. Então também existe essa diferença e ela gera um cuidado emocional. E existe a opressão, né? Que às vezes as pessoas também confundem, que aí já é dentro de uma situação espiritual, tá? Então são 4 situações diferentes, que elas não podem ser confundidas, porque cada uma delas tem sintomas diferentes e tratamentos diferentes, tá? Isso é importante, né? Porque as pessoas acabam confundindo, às vezes está com uma tristeza muito grande naquele dia e a pessoa já começa a ficar alarmada e piora a situação, né? Porque ela acha, puxa, eu estou entrando numa depressão. Às vezes alguém perto vivenciou uma situação, alguém da família, a pessoa já começa a achar. Então é diferente, porque momentos de tristeza todos nós passamos. Com certeza. Né? A gente vai entender aqui quando a gente começa a diferenciar esses momentos aí. Vocês duas passaram por uma depressão realmente diagnosticada, né? Como é que começou? Vocês sabem explicar quando e por que começou? Eu acho interessante, né, ela fazer essa abordagem das diferenças, porque eu sempre falo que a minha depressão, né, ela foi diagnosticada mesmo, né, clinicamente, psiquiatricamente, e não era uma tristeza. Então as pessoas querem saber por que você está triste, por que você está deprimida. Eu fico sempre imaginando, é igual chegasse para um diabético, uma pessoa com câncer, por que você está com isso? E às vezes eu tinha até vontade de inventar um motivo. Porque as pessoas questionavam demais, né? Por que você está assim? E é interessante, te interrompendo rapidinho, porque como Maria da Conceição falou, é algo orgânico, né? As pessoas acham que é só emocional. Só emocional. Então tem uma coisa fisiológica também. E você vê que ela usou a palavra deprimida. As pessoas confundem também. Na verdade, você estava depressiva e não deprimida. Deprimida é um momento, né? Um momento. E depressivo é a doença mesmo. Ela é orgânica, ela é baixa de lítio no organismo. Se você fizer os exames sanguíneos, você vai constatá-la. E eu vejo que, eu sempre falo que a depressão, eu gosto de definir assim, no meu caso, que era uma dor de existir. Eu sofria por existir. E eu não conseguia pensar em um dia após o outro. E isso teve momentos, eu falo que eu vivi 20 anos assim com crises. Eu tinha momentos, às vezes finais de semana, eu trabalhava bem durante a semana, chegava final de semana, eu tinha um quadro, né, assim, depressivo. Mas depois eu passei por um momento assim, de 5 anos paralisada, com internações psiquiátricas, um quadro muito severo, né? Sempre com acompanhamento psiquiátrico. Eu nunca recusei o tratamento, porque eu via que eu estava realmente doente. Que bom, porque infelizmente até no nosso meio cristão existem ainda muitos preconceitos. Com certeza. E as pessoas acham que, não, eu não estou louca, né? Como se o psiquiatra fosse para quem é louco. E muitas pessoas rejeitam o tratamento e acaba piorando a situação, né?